O F5 entrevista hoje o Dr. José Lucas para a gente falar sobre política e as regras desse período, tanto pré-eleitoral quanto durante a campanha eleitoral. Doutor, muito obrigado por estar com a gente hoje. Primeiro de tudo, eu queria saber, nesse período de pré-campanha, o que é que pode tirar um político, da corrida, eleitoral? Boa tarde, Betinho. Sempre uma satisfação falar sobre eleições, até porque eu acredito que esse é o grande momento da democracia, né? A pré-campanha, antes de tudo, é sempre bom salientar que ela não tem um prazo determinado para início. Tanto que sempre é comum, às vezes em candidatura para presidente, para qualquer vaga que seja, inclusive as de prefeito e vereadores, que serão as vagas pleiteadas nessas eleições de 2024, que as pessoas se anunciem até com bastante antecedência e comecem a fazer o trabalho para, quando chegar o período eleitoral, de fato, o microprocesso eleitoral, eles estarem ali aptos a pedir o voto e a ter sucesso em sua campanha. Entretanto, o período da pré-campanha ele tem data de validade. O período da pré-campanha se acaba quando começa, de fato, o período de campanha. E nós estamos já chegando nesse período. A campanha ela se iniciará a partir do dia 16 de agosto, com a propaganda eleitoral, com a possibilidade de propaganda eleitoral. E até o dia 15, nós estamos aí nesse momento de pré-campanha. É importante salientar também que a pré-campanha, do risco que você falou de eventualmente impedir algum candidato, ela começa a ser monitorada com maior frequência e com maior esmero pela Justiça Eleitoral a partir do ano eleitoral. Então, desde o começo do ano, nós já tivemos movimentações de pretensos candidatos a vereadores ou até mesmo a prefeito que já se lançavam, e o principal cuidado que eles devem ter é não há uma limitação específica. Por exemplo, não tem um dado comprovado de que você não pode gastar tanto, você não pode fazer isso ou aquilo. O que há de proibição são as já conhecidas. Então, proibição de pedido expresso de voto, proibição de indicação de outro candidato, que é aquele pedido indireto. Então, o prefeito não é candidato à reeleição, mas está subindo no palco de uma festa, está entregando obra, fazendo menção para votar no sucessor. Isso é vedado. Mas há uma questão bastante interessante, que são os gastos de pré-campanha. Como eu disse anteriormente, eles não são pautados por um dado objetivo, mas sempre fica a possibilidade de uma eventual representação por abuso de poder político ou abuso de poder econômico, decorrente da pré-candidatura. Então, na pré-candidatura, o pré-candidato lançou mão de tantos recursos e fez uma pré-campanha muitas vezes tão cara, com contratações, com diversos eventos, que isso pode configurar, sim, um ilícito eleitoral. Outras hipóteses também são, enquanto já no cargo, você praticar aquelas condutas que o calendário eleitoral começa a vedar. Então, por exemplo, o calendário eleitoral... E aí você não vai nem perder o mandato, na verdade você vai perder a condição de elegibilidade até. Por exemplo, o calendário eleitoral nesse mês, ele impôs uma data. A partir do dia 6 de julho, era a data para afastamento dos servidores públicos, e também, a partir daquela data, os gestores não mais poderiam participar de entregas de obras ou de outras festividades patrocinadas pelo poder público. Isso não impede que o poder público inaugure as obras. De fato, se for entregue uma obra daqui até o período eleitoral, ela vai poder ser utilizada pela prefeitura. Ou, na verdade, ela vai poder ser utilizada pelos cidadãos. O que se proíbe, de fato, é que haja a promoção dessa inauguração. Então não pode fazer a festa, não pode fazer a cerimônia de entrega, mas a população vai poder utilizar daquele item de especial relevo, seja um item de saúde, de educação, de segurança, um item viário, enfim. Então, basicamente, essas são algumas das vedações, mas, obviamente, também existem outras. Então, tem período de desincompatibilização para servidor público, período de desincompatibilização para... Até para quem trabalha com comunicação com também, comunicação também, que é um pouquinho antes do dia 6, salvo engano. Acho que foi dia 1. Eu acho que foi dia 1º de julho, eu tenho que verificar o calendário, mas eu acredito que, de fato, 1º de julho para quem trabalha com comunicação, dia 6 de julho para quem é servidor público, enfim... Esses são algumas proibições que elas reverberam desde a pré-campanha. Nesse caso, doutor, a pessoa pode chegar e dizer hoje, na pré-campanha, vote em mim que eu vou fazer isso, isso, isso. Isso, se Ainda falar, não pode. Ainda não.
os pedidos de voto eles têm um período próprio. É o que nós chamamos de microprocesso eleitoral. Então, ele se inicia no dia 15 de agosto e vai terminar... Ele se inicia no dia 16 de agosto e vai terminar no dia 6 de outubro com a eleição. Entretanto, ainda assim, no dia de eleição e na véspera, as ações de pedido de voto também começam a sofrer algumas limitações. Para não ter aquela questão da boca de urna. Exatamente. Doutor, redes sociais, o que é que o político ele tem que se preocupar com as redes sociais? A gente sabe que os órgãos de comunicação oficiais, como televisão, rádio, né, a gente sabe que sempre teve essa questão da campanha eleitoral, divulgação. Em redes sociais, há alguma regra? Pode tudo? Xingamento também, a gente vê muitas críticas de alguém, de um opositor, criticar o outro, um pré-candidato criticar o outro, ou candidato na época da eleição. Tem alguma regra especificamente para redes sociais, nessa época que a gente vive hoje? Esse é um outro ponto interessante. As redes sociais, elas têm ganho um espaço cada vez mais privilegiado na campanha. Inclusive, muitas vezes, algumas campanhas são mais fortes nas redes sociais do que na rua, e isso é uma estratégia política válida, porque você vai ter uma economia de recursos, você vai ter uma racionalização desses recursos e você vai ter o alcance final, que é a obtenção de votos. Entretanto, as redes sociais elas também impõem alguns cuidados. Então, existe uma resolução própria do TSE sobre propaganda eleitoral. E nessa resolução existem também algumas vedações nas redes sociais. E existiram também algumas inovações para essas eleições. Por exemplo, uma que eu acho bastante interessante. Em algumas redes sociais você pode criar um mecanismo que a gente chama de chatbot, ou seja, são respostas automáticas. Uhum. E a resolução do TSE, ela garante o quê? Que o candidato ele até pode utilizar o chatbot, desde que o eleitor saiba que não está falando com ele, que estaria falando com a equipe, com um canal de comunicação para chegar no candidato, mas se você tiver um desses robôs virtuais se apresentando como o candidato, essa é uma hipótese que, salvo engano, leva até a cassação. Outros pontos. Na propaganda eleitoral oficial, ou seja, por meio de rádio e televisão, e até mesmo com material de papel, o santinho, né? O santinho, panfletos, a gente sabe que ela pode ocorrer e sabe também que você não pode fazer ataques pessoais sem garantir direito de resposta, não pode fazer montagens e truncagens, enfim, tudo isso já veio sendo tratado pela Justiça Eleitoral há bastante tempo. E um ponto bastante interessante é que essa mesma lógica também se vai para as redes sociais. Então, na rede social não é um palco em que você pode fazer tudo sem que haja também as devidas consequências. Então, até as formas de se pedir o voto ou de tratar com determinado tema, que às vezes não é um pedido de voto indireto, mas é uma crítica a um gestor, é uma crítica a uma prefeitura, é uma crítica até muitas vezes a outro partido político, ele tem que ser feito também, obviamente, dentro da legalidade. Um outro ponto também bastante interessante são os impulsionamentos pagos. O candidato ele pode impulsionar, desde que haja a comprovação da contratação desse impulsionamento, quando ele já for contratado, quando ele já for candidato, essa contratação ela tem que estar na prestação de contas, e no momento de pré-campanha também pode haver os impulsionamentos. O que vai se avaliar na pré-campanha, de novo, é o bom senso, é o caráter mais isonômico, ou seja, vai se punir o desbalanceio. No final das contas, um pré-candidato gastou R$1 milhão com impulsionamento em rede social. Então essa pessoa ela vai ser com material de campanha, porque você pode impulsionar uma venda e você, sei lá, é um influencer. Você pode impulsionar seu perfil para vendas, para um evento que você vai fazer, isso não tem problema, não tem limite. Agora, quando você vai tratar de uma matéria política, de uma matéria que tem correlação com a sua futura candidatura, você também vai ter alguns limites de gasto. Como eu disse também anteriormente, isso não é uma conta muito precisa, mas a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral já tem fixado alguns parâmetros. Você poderia gastar ali, salvo engano, em torno de 25% do teto de gasto da campanha. Então, basicamente, as redes sociais têm esses pontos que são interessantes. Tem também a novidade que é um enrijecimento ao combate às fake news. Então, propagação de fake news nas redes sociais, eu acredito que é uma matéria que a Justiça Eleitoral vai estar muito atenta. Os seus opositores vão fazer, eventualmente, as representações, e essa é uma matéria que também está sendo tratada por uma por uma alteração à resolução de propaganda do TSE, inclusive com a proibição
total das chamadas deepfakes. Então, você fazer montagens com a utilização de inteligência artificial para depois você ter ali um candidato simulando a fala de que, por exemplo, o candidato bom e o candidato ideal de voto é o outro. Ou até simulando um vídeo, que a gente sabe que hoje a inteligência artificial consegue fazer isso, de simular um vídeo para colocar aquele candidato em uma situação constrangedora, em uma situação que ele desabone. Então essas deepfakes elas são completamente vedadas, mas não é proibido o uso da inteligência artificial. Você pode fazer uso dela. Por exemplo, para melhoramento de imagens, para criação de vinhetas, para melhoramento de áudio. Para o bem, vamos assim dizer, Exatamente. Né? Para o positivo. Você pode utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio à propaganda eleitoral. Entretanto, também em algumas hipóteses você vai ter que ressalvar que aquele conteúdo foi gerado a partir de inteligência artificial. Em algumas situações você nem precisa fazer essa ressalva. Por exemplo, que eu saiba, uma que eu me recordo facilmente, é que você pode pedir para a inteligência artificial criar uma vinheta de música. Isso. E antes você não precisa indicar que isso foi criado mediante inteligência artificial. Então, antes as vinhetas são bastante populares, são músicas que pegam, é um slogan, e durante a campanha sempre se contratou pessoas para fazer esse tipo de trabalho, tanto para escrever as letras como os arranjos musicais. E hoje a tecnologia consegue fazer isso através da inteligência artificial. Doutor, o que é que pode, o que é que a gente pode dizer, o que a gente pode listar, na verdade, até o dia da eleição, o que é que os candidatos eles devem seguir, que caminho eles devem seguir para não ter nenhum problema, de fato, com o TRE, não só de rede social, não só de publicação, mas, de um modo geral, tem alguns pontos que são mais fortes, que acabam acontecendo a cada eleição? É interessante. A recomendação que eu sempre dou aos meus clientes quando são candidatos é que se você pegar todas as leis, todos os regramentos, todas as resoluções de matéria de direito eleitoral, você pode reduzi-la a um único pensamento, que é a proporcionalidade para que você garanta a campanha mais isonômica possível. Então, o que é proibido? Tudo que você for imaginar que vai lhe garantir uma vantagem excessiva diante do seu candidato vai ser proibido. Ah, então eu não posso ter uma estratégia que me dê uma vantagem? Pelo contrário, pode. Essa vantagem ela só não pode ser desbalanceada. Então, por exemplo, você pode gastar dinheiro fazendo santinhos? Pode. Entretanto, você tem um limite de gastos para que você não haja um desequilíbrio entre candidatos que têm um recurso financeiro maior, mais abundante, e aqueles que não têm recurso financeiro. Na contramão disso, você não pode comprar voto. Por quê? Primeiro, porque você está deturpando, obviamente, a intenção da eleição, que é garantir uma eleição isonômica, que é garantir que chegue ao poder políticos honestos, políticos probos. Esse é o ideário, isso é o que se objetiva, em detrimento de uma pessoa que não tem dinheiro para fazer a compra de votos. Então, tudo isso puxa muito para a ponderação. Mas existem duas ressalvas específicas que eu faria nesse momento. A primeira nós estamos agora às vésperas do início do período de convenções partidárias. Então, a partir do dia 20 de julho, iniciará essas convenções que vão até o dia 5 de agosto. Nesse momento, os partidos e federações vão escolher seus candidatos. E é nesse momento que os dirigentes partidários têm que tomar bastante cuidado com respeito à cota de gênero. E esse respeito à cota de gênero não é simplesmente a inscrição, mas é que aquelas mulheres que estejam inscritas nas chapas proporcionais, elas de fato sejam candidatas. Ou seja, esse é o momento de você ter bastante cuidado com as chamadas candidaturas laranjas. Ah, eu coloquei uma mulher na minha chapa e ela desistiu. Então você ainda tem um prazo dentro do calendário eleitoral para fazer essa substituição, ainda que após as convenções partidárias. Utilize esse prazo. Não vá para o risco. Por quê? Porque tanto os tribunais regionais eleitorais, o da Paraíba é um deles, mas no Brasil inteiro, quanto o TSE têm sido bastante rigorosos com essa observância da lei. Então, a Justiça Eleitoral não tem permitido esse tipo de abuso. E a outra ressalva que eu dou, que eu acredito também que pode ser algo com bastante eco nessas eleições, é a utilização da inteligência artificial. Sobretudo para que não se estimule a produção de conteúdos falsos, nem disseminação de fake news,
nem a disseminação das deepfakes. Porque eu acredito que esse é um tema em que muitos candidatos podem ser prejudicados não só porque determinou a produção daquele conteúdo, mas muitas vezes por outros apoiadores, militantes, gente do partido, gente ligada que produz e o candidato não divulga em suas redes próprias, mas diz, não, mas eu não vou divulgar não, mas por favor divulgue. A jurisprudência do tribunal também diz o seguinte, que nesses casos em que se comprove a ciência do candidato e que você se comprove o ganho que ele teve, você pode fazer as representações. E a representação por fake news vai ser uma representação bastante severa. Então, e outra, além de tudo isso, tem também a aplicação de multas. E as multas aplicadas nesse período, estrategicamente, também são utilizadas pelos adversários porque ela mina cada vez mais os recursos financeiros de sua campanha. E a gente sabe que campanha não se faz apenas com dinheiro, mas também se faz com ele. Então, se você começa a desperdiçar ali aquele valor que você tem disponível para fazer contratações, para fazer rodar material publicitário, enfim, você vai ter um caminho mais árduo. Então, assim, eu acredito que para todo o período eleitoral a gente tem pelo menos esses dois cenários de extrema cautela. A partir do dia 20 até o dia 5, formar as coligações partidárias que vão disputar a chapa majoritária, lembrando que isso é possível fazer, então partidos e federações podem se coligar na chapa majoritária, ou seja, para prefeito e para vice-prefeito, e na formação das chapas proporcionais, onde não é permitido mais coligação, mas quando cada partido ou federação for formar suas chapas proporcionais, que tome bastante cuidado com o respeito à cota de gênero, né? Doutor, um ponto para quem tem site, portal, Instagram, enquete política, ela fere as regras do TRE e do TSE ou pode fazer? Porque tem a enquete e tem a pesquisa, né? Também tem essa diferença. Isso. Tem uma diferença também, como você já ressaltou, que é bastante salutar. É a diferença entre enquetes e pesquisas. Então, a enquete ela é livre, você pode fazer no seu Instagram, num blog, enfim. Agora, você sabe que ela não tem um rigor científico. É bom deixar isso claro também quando for divulgar. Exato, quando for divulgar e quando você for ler. Por exemplo, você lança uma enquete em um portal que apoia tal candidato. E aí a militância desse candidato já vai saber que vai ter essa enquete, eles organizam a minha sistemática de votos. Outra coisa, você também não consegue aferir que aqueles votos são orgânicos. Então, quantas vezes uma pessoa pode votar? Ah, mas aí a pessoa utiliza um ou outro mecanismo tecnológico para votar mais de uma vez, utilizam robôs para votar várias vezes. E às vezes o portal pode fazer um recorte. Nesse momento aqui, eu deixei 10, 20 minutos no ar essa enquete, o candidato que eu queria ficou bem na frente, eu vou divulgar. Então, essa é uma notícia que pode levar o eleitor a erro. Mas não há um óbice a que ela seja utilizada. Agora, você não pode confundir isso com as pesquisas eleitorais. E na hora de divulgação, o portal não pode divulgar uma enquete como se fosse uma pesquisa. As pesquisas eleitorais, elas também têm regramento próprio, elas são tratadas pela legislação eleitoral, existem obrigatoriedades a serem seguidas, por exemplo, a pesquisa tem que estar registrada no Tribunal Regional Eleitoral competente, todos os dados coletados, a metodologia, tudo isso é aberto e fornecido, inclusive os candidatos podem impugnar essas pesquisas, podem impugnar desde a divulgação das pesquisas. Por quê? Porque muitas vezes, até nas últimas eleições, a população, de uma forma geral, tem desacreditado essas pesquisas. Mas eu não a vejo de forma a desacreditá-las, pelo contrário. Se a pesquisa não fosse uma importante forma de convencimento do eleitorado, os partidos muitas vezes nem se mobilizariam para derrubar ou não. E outra, quando a pesquisa é favorável ao candidato, você pode ver que o candidato sempre divulga. Por quê? Porque isso faz muitas vezes com que o indeciso repense, que a pessoa que está ali possa ser convencida pela retórica do voto útil. Então, olha, você está votando no candidato X, mas nas pesquisas ele está muito ruim e agora a briga sou eu e o segundo. Então, as pessoas podem mudar o voto por conta de uma pesquisa. Uma pesquisa é um instrumento importante. Agora, ela não é uma cartomante. Ela não vai lhe dar um futuro de forma exata. Mas, se ela seguir parâmetros bastante objetivos, as metodologias corretas, ela pode sim estar dando ali o retrato de um cenário. Então, esse ponto também é um ponto
de bastante atenção que a gente tem que ter nos acompanhamentos até dessas divulgações. Doutor, muito obrigado. Desejar que a gente tenha uma eleição boa, com paz, sem violência e que dê tudo certo, né? Exato, Betinho. Nós, a cada 2 anos, regularmente vivenciamos esse período de eleições. Como eu disse, é um período bastante salutar, porque é quando a sociedade, de tempos em tempos, busca essa renovação. E o que eu acredito que é o desejo de todos, ou se não de todos, mas da enorme maioria, é justamente que a gente tenha uma eleição limpa, uma eleição tranquila, e que muitas vezes, e uma eleição tranquila, não só do ponto de vista eleitoral, mas também, obviamente, do ponto de vista social, para que a gente não tenha o fomento a brigas, a discussões, a desunião e até o cometimento de crimes, não só crimes eleitorais, mas também, muitas vezes, até que uma pessoa tire a vida de outra. A decisão política ela vai ocorrer, a sociedade ela vai dizer qual é o caminho que ela quer seguir e nós temos que respeitar também essa decisão. E aproveitar esse momento para refletir as mudanças e as continuidades que nós queremos. Então, esse é o principal ponto da eleição. Doutor, muito obrigado pelas informações excelentes aqui, esclarecendo aqui através do F5 para você que nos acompanha. Não deixa de acessar o nosso site www.f5online.com. Nosso Instagram também é só pesquisar e essa entrevista aqui está completa no YouTube.